Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Muito boa noite. Começa agora na sua TV aberta São Paulo, mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Nossa produção preparou um programa bastante especial para você hoje. Nós vamos começar conversando com o especialista em finanças pessoais e planejamento financeiro, o economista Francis Brody Hesse. Vamos bater um papo também com Cássio Espina, fundador da ONG Anjos do Brasil, uma entidade que apoia os empreendedores que têm boas ideias. Já. Com esta edição de número 168 do programa Economia Dia a Dia, completam-se 14 anos de produção e transmissão ininterrupta deste serviço de comunicação prestado pelo Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, a categoria dos economistas e também a sociedade em geral. A intuição do saudoso presidente, economista Jamil Zantucci, vem se concretizando ao longo do tempo por meio da divulgação de informações úteis sobre economia aos telespectadores. A diretoria do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo agradece aos cerca de 350 entrevistados que colaboraram com seu tempo e conhecimentos, bem como aos colegas economistas associados e ao nosso patrocinador Bradesco, cujas respectivas contribuições nos possibilitam financiar a realização do programa Economia Dia a Dia. Nós vamos começar esse Economia Dia a Dia falando novamente numa questão muito importante, que é o planejamento financeiro, as finanças pessoais, aquilo que muitas vezes leva uma pessoa a perder o sono em função de dívidas adquiridas e lidar mal com as suas finanças. E para isso nós vamos conversar hoje com o Francis Brody Hesse, ele que é um consultor financeiro, palestrante, especialista justamente nessa área, as finanças pessoais e planejamento financeiro. Tudo bem, Francis? Tudo bem, boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado por ter vindo. Quero agradecer em nome do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo a sua vinda ao nosso programa. Obrigado a vocês. Maravilha. Bom, Francis, nunca é demais falar no lado conceitual envolvendo essa verdadeira ciência dentro da economia, que acabou se transformando a questão das finanças pessoais e planejamento financeiro. Como é que isso funciona, na verdade, Francis? Embora já tenhamos abordado algumas vezes aqui, é sempre bom lembrar para os colegas economistas que estão nos vendo e o público em geral, não é? Como é que funciona esse conceito hoje no mercado? É um conceito que está começando a ser difundido, principalmente o planejamento financeiro. Finanças pessoais já está um pouco mais difundido, o planejamento financeiro está começando a ser difundido. E é uma ferramenta muito importante e ajuda realmente a população a se planejar, a ter... O que é se planejar? Que as pessoas ficam muito em dúvidas, poxa, mas eu ganho pouco, eu posso ter um planejamento, é caro, planejamento é investimento. Não, planejamento você não tem um planejamento de uma empresa, a mesma coisa é você fazer o planejamento em casa, fazer o planejamento das suas contas. Então, a partir do momento que você tem uma renda, você já pode começar a se planejar, fixando como seus objetivos, curto, médio e longo prazo, sentar com a família e falar, o que eu quero fazer no final do ano? Nós vamos sair de férias? Vamos sair de férias, vamos para onde? Vamos para tal lugar? Então eu vou ter que guardar um dinheirinho para aquelas férias que nós vamos tirar. Olha, isso é o planejamento, é o começo. É o começo, e olha, por falar em começo, imagina aquela criança que vai para a sua escola e o pai dá para a merenda dela um X valor, ela tem que ter em mente o que ela vai comprar, o que ela vai comprar no seu recreio. Então eu acho que a gente já lida com esse conceito desde que nasce, desde que tem uma vida econômica ativa. E o planejamento tem que ser envolvido a família. Quando você fala em crianças, tem exemplos que se aplica muito diretamente à criança, que você pode utilizar e a criança, dependendo da idade, vai entender muito bem. Ou seja, os recursos sempre serão finitos. Todos os recursos naturais, econômicos, serão finitos. Quanto mais o dinheiro que você tem na sua carteira ou no seu banco, não é verdade? Sim, são finitos. Por exemplo, no caso que você falou até, eu vou citar de uma criança, por exemplo, uma criança tem a família se programou para fazer uma viagem de fim de ano. Tá, então toda a família sabe que tem que economizar para uma viagem de fim de ano. Aí uma criança, um filho vem, poxa, mas um coleguinha ganhou uma bicicleta nova e a minha bicicleta é antiga. Eu quero uma bicicleta nova. Então como que você pode envolver ele? Olha, eu posso te dar uma bicicleta nova, só que em vez de 10 dias na viagem, vamos ficar 8 dias.
Aí ele começa a perceber que tem um valor, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Sabe? Ou isto ou aquilo. Eu não consigo tudo. Tem que saber escolher. E isso a família toda, quer dizer, não só ele, mas a família toda. Olha, nós conversamos recentemente aqui com um colega seu economista, o Frankenberg, que também mexe com esses temas e com uma ótica voltada muito à questão da aposentadoria, Sim. esse tipo de coisa. E ele acha que a aposentadoria deve ser tratada desde o primeiro dia em que a pessoa comece a trabalhar. No caso do planejamento financeiro, das finanças pessoais, quando deve começar? Existe um gatilho, existe um botão, uma luz vermelha indicando isso? Não uma luz vermelha, mas eu diria que são duas coisas. Quando você começa, quando você tem a primeira renda, quando você tiver a primeira renda, você já começa. É o planejamento financeiro e a aposentadoria. Porque a aposentadoria está dentro do planejamento financeiro. Faz parte? Faz parte. Quando você fizer o planejamento financeiro, você vai estar lá determinando a sua aposentadoria também. Então, são coisas que você começa quando? Com a primeira renda. Independente de qual for a renda. Não é porque você ganha muito ou ganha pouco que não pode ter. É proporcional. Se você ganha 1 milhão, você tem que planejar, porque dinheiro acaba. De qualquer forma, dinheiro acaba de qualquer jeito. Quantos casos existem aí de pessoas que se tornaram famosas no tempo que a loteria esportiva era a única loteria? Então teve aí uma série de personagens que ficaram notáveis porque perderam tudo. Sim. O indivíduo do nada veio, por nada foi. Por nada foi. Porque não sabia planejar. E do outro lado você vê, geralmente, as grandes fortunas que... Por que elas se perpetuam? Porque foram bem planejadas, tiveram um bom planejamento. Não é milagre. Não é milagre, mas esse grande pode ser feito pequeno no dia a dia, de uma família simples. Agora, Francis, existem barreiras, até talvez de ordem psicológica, cultural, comportamental, que impedem uma pessoa de pedir ajuda? Porque isso aqui é uma questão de pedir ajuda. Existe, Wagner, existe muita vergonha de falar do assunto. Porque realmente imagina uma roda de amigos, você falar que eu estou mal financeiramente, existe essa barreira. Não, eu tenho que mostrar que eu estou bem. Se meu vizinho foi e comprou um carro novo, poxa, eu vou mostrar que se eu ficar com meu carro de 5 anos, parece que eu estou mal financeiramente, eu tenho que mostrar. Também aqui, aqueles bens de posição, bens de posicionamento. Bem status. Exatamente. Então, o psicológico é muito. Às vezes você chegar em casa e chegar para a esposa e falar, poxa, eu perdi o emprego. Você fica num baixo astral, numa vergonha muito grande, você parece que é um incapaz, e às vezes não é. Às vezes você perdeu por uma série de outros fatores que não tem nada a ver com isso, mas parece que você fica com uma incapacidade de falar, poxa, eu sou o último homem da Terra porque eu perdi o emprego. Até o Hollywood já explorou isso, né? A pessoa que chega em casa, o cinema já teve caso. Já teve caso. O indivíduo chega, mantém as aparências, sai como se fosse trabalhar todos os dias e não tem emprego. Puxa vida, é uma barreira grande que tem que ser tirada do caminho. Por isso, Wagner, eu sempre digo, o planejamento financeiro, onde ele dá mais certo é quando você envolve a família. Envolve família, os filhos, a esposa, tem que envolver, porque os objetivos e o planejamento tem que ser feito com família para dar... Perfeito. Bom, você como um profissional independente, você trabalha como autônomo, sim, um economista autônomo. Sim, sou profissional Quem independente. te procura normalmente para esse tipo de auxílio? Olha, a procura vem como pessoas que querem fazer seu planejamento financeiro pessoal para a sua família, e empresas que querem que eu faça palestra ou curso para os funcionários da empresa. Porque não é interessante para uma empresa ter gente endividada, gente que não dorme direito, que sei lá, isso passa para a coletividade do endividado? Passa. O que acontece? Começa a haver problema de baixa produtividade, de relacionamento com os funcionários que estão endividados. Por mais que ele ganhe, nunca está bom. Por mais que ele ganhe, nunca está bom. Você dá um aumento de 100%, não está bom. Não. Aí o que é? Ele tem que mudar de atitude. Quer dizer, ele está gastando mais do que ganha. Então, se ele começar, eu ganho 1.000 e gasto 1.200. Se eu passar a ganhar 1.200, 1.300, não vai resolver minha vida. Eu vou continuar gastando mais do que aquilo que eu ganho. Então, eu tenho que mudar a atitude, quer dizer, gastar menos do que eu ganho. Enquanto não fizer isso, ele não vai progredir. Quer dizer, tudo começa com o reconhecimento do problema e uma mudança de atitude. E isso as empresas têm notado e têm reparado, porque realmente dá um problema de produtividade, de relacionamento, os funcionários ficam muito endividados, hoje em dia o crédito é muito mais fácil. Então as empresas têm realmente percebido isso e identificado que se pode fazer isso realmente com pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos. Você pode fazer um planejamento, é um planejamento simples, mas você começa daí. E aí eles começam a ter realmente a perspectiva de onde eles querem chegar. Olha, eu conheço empresa que tem um plano de socorrer essas pessoas que estão endividadas, emprestam para eles dinheiro, não dão, emprestam em condições módicas, com taxas bem acessíveis, acompanham, monitoram o comportamento do indivíduo, vê se realmente ele saiu, ele estancou
essa hemorragia financeira e se mudou. Se ele mudou o comportamento para nunca mais entrar numa dessas. Muito bacana, né? Esse tipo de... Tem empresas, eu realmente conheço empresas, tem empresas clientes que fazem isso, mas o importante porque para quem eles vão dar o empréstimo realmente para aqueles funcionários que já acreditam nele, e você tem que realmente montar um plano de acompanhamento para esse funcionário, para que ele realmente possa superar essas barreiras. Ou seja, você não vai dar um peixe para o indivíduo, você vai ensiná-lo a pescar. Você vai ensiná-lo a pescar. É velho isso, mas funciona, né? Mas funciona. Nessa área, então, nem se fale. Bastante. Bom, então a gente já viu que a coletividade acaba sendo afetada. Nós vivemos hoje num mundo em que a pessoa, numa fechada no trânsito, muitas vezes acaba numa tragédia, né? Uhum. Indo ainda um pouquinho mais a fundo na questão, você acredita, Francis, que uma situação dessas possa aumentar, de uma forma geral, a agressividade nos ambientes? Criar mais mau humor ainda? Sim, acredito. Não só acredito, como acontece mesmo. Se você tiver, digamos, duas pessoas no mesmo cargo, e você vê que uma tem um padrão mais alto que outra, quer dizer, não existe milagre. Se uma está indo viajar para o exterior, ela economizou, ela teve algum recurso que ela economizou, ela teve um sacrifício para chegar lá. Mérito dela. Mérito dela. Então, às vezes um funcionário olha e fala, poxa, o outro está trocando de carro e eu não posso trocar de carro. Mas só vê o lado, quer dizer, que ele está trocando de carro, não vê o lado do sacrifício que ele teve que fazer para trocar de carro, para ter um bom plano de aposentadoria, para várias coisas. Ver as pingas que bebem e não ver os tomos que levam. Claro. Isso é muito comum. E só se enxerga o lado, poxa, a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo, todos os meus amigos estão fazendo e eu não posso, quer dizer, por quê? Bom, Francis, eu vou trazer agora aqui um tema muito recorrente hoje, inclusive no nosso último programa a gente tratou bastante sobre isso, a questão da nova classe média brasileira. Essa nova classe média está tendo acesso a novas coisas, a um novo tipo de consumo. Isso acaba sendo um elemento fomentador desse endividamento. Isso acaba levando pessoas que já não tinham grande facilidade em controlar as finanças. Agora elas se deparam com escola particular, elas se deparam com clube, elas se deparam com uma série de coisas que antes elas não tinham pela frente. Isso daí você acha que afeta o orçamento e aumenta a propensão a uma pessoa tornar-se endividada? Não só isso, a facilidade do consumo, do crédito, quer dizer, do crédito e do consumo. Então você tem essa facilidade hoje e o que acontece? Se você não consegue educar essas pessoas num bom planejamento, numa boa educação financeira, onde eles possam começar a perceber onde eles querem chegar, realmente eles vão acabar se endividando. Porque o crédito é muito fácil, então eu vou trocar geladeira, eu troco televisão, eu troco sem planejar. Não, porque eu vou usar... Troca por trocar. Troco por trocar. E está chegando a Copa, você tocou num ponto, tem televisão, que tem gente que vai aposentar a sua TV, LCD, sim, etc., em função da Copa. Vem uma onda de consumismo. Eu acho que o que a pessoa precisa ter realmente em mente com a família, aonde quer chegar. O que eu preciso? Será que eu preciso trocar a televisão? Ou se o custo dessa televisão, eu vou ter que abrir mão de uma viagem, abrir mão da escola do meu filho, que talvez pudesse ser uma escola melhor. Quer dizer, algum custo está tendo nisso. E vale a pena pagar isso? É uma questão de atitude mesmo. É uma questão de atitude mesmo e muita parte psicológica. Bom, fica então essas dicas aí do economista Francis Brod Hess, inclusive dica para o profissional economista em torno do nicho que existe nessa questão das finanças pessoais e do planejamento financeiro. Francis, olha, muito obrigado novamente em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo pela sua vinda ao nosso programa de hoje. Obrigado a você, Wagner, obrigado ao sindicato, obrigado a todos. Perfeito. E você continua com a Economia Dia a Dia, agora checando a agenda dos economistas para as próximas semanas. Curso Prática Pericial Econômico-Financeira em Operações de Crédito, dias 13 e 14 de julho. Avaliação de Processos Operacionais, dias 17 e 18 de agosto. Curso de Informática, Utilização do Facebook no seu negócio, dia 20 de julho. Mais informações pelo telefone 11 3872 9880. E para concluir o programa de hoje, nós vamos conversar com Cássio Espina, que é fundador da Anjos do Brasil, e ele próprio vai nos explicar o que vem a ser isso. Tudo bem, Cássio? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer a sua presença em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês e conversando com o seu público. Maravilha. Cássio, quando eu recebi essa pauta, fiquei realmente muito curioso. O que seria a Anjos do Brasil? Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que vem a ser isso. Bom, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos que
que tem como objetivo fomentar o investimento anjo para apoiar os empreendedores brasileiros, né? Principalmente aqueles novos empreendedores, aqueles que estão com ideias novas, com novas oportunidades, querendo criar negócios que têm um grande potencial. Ok, bom, não tem a ver com inventor, né? Porque o Brasil tem muitos MacGyvers da vida, né? O Brasil tem muitos professores pardais. Enfim, é esse tipo de gente ou é aquela pessoa que quer investir um capital em algum negócio? Seria esse tipo de... Assim, a gente olha sempre o que a gente chama de o lado do empreendedor. Então, pode até ser um inventor, pode ser, mas não é aquele inventor que só faz a invenção e quer que outro vá produzir, que vá vender. Não, a gente quer pessoas que vão fazer todo o ciclo, que é desenvolver um negócio, fazer a comercialização, enfim, fazer todo o processo de empreendimento. É isso que a gente busca como objetivo para estarmos nós, né, investidores, aplicando nossos recursos e principalmente o nosso conhecimento, né? Uma vez que o investidor anjo, tipicamente, é o quê? É um empreendedor já bem-sucedido, pode ser um empresário, um executivo, até um profissional liberal, que tenha já sua clínica, tenha seu escritório, que não deixa de ser um empreendedor também. E ele vai usar o quê? Vai usar um pouco do capital que ele acumulou durante toda a carreira dele e junto, principalmente, a experiência e o conhecimento para ajudar esse empreendedor a superar essa fase inicial que a gente sabe que é tão difícil de lançar seu negócio no mercado e ter sucesso. Vocês são padrinhos de boas ideias para que elas se transformem em negócios, gerem riquezas, ajudem a economia a se desenvolver.